Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos em mais um Bíblia, papel e caneta. O texto de hoje é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 12. O versículo é o 12, o 13 e o 14. A figueira seca, a purificação do templo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma algum fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ok? Até aqui, o 12, o 13 e o 14. Porque a partir do versículo 15 em diante, Jesus ele vai a Jerusalém, vai entrar no templo, onde ele vai fazer o processo de purificação do templo. Por mais que esse episódio da figueira também esteja dentro do mesmo contexto, falando até de sentido, com o mesmo sentido do que Jesus vai fazer no templo, nesse processo de purificação, nós vamos meditar nesses 3 versículos apenas: o 12, o 13 e o 14. Ok? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus está saindo de Betânia, e por passar a maior parte do dia pregando, ele vai sentir fome. Grande parte dos dias, Jesus passa pregando e não se atenta para a necessidade de se alimentar. E diante do seu percurso, ele vai sair de Betânia, porque estava na região pregando, e agora vai ter fome. No meio do caminho, Jesus vai avistar de longe uma figueira que tinha muitas folhas. E esse detalhe que o texto traz para nós, dizendo que tinha uma figueira com muitas folhas, mostra que na verdade Jesus só vai até a figueira porque a aparência da figueira chama a atenção de Jesus, a ponto de Jesus achar que nela tem frutos. Vendo de longe, Jesus está com fome, observou que tinha uma figueira. Olhando para a figueira, ele percebe que ela tem folhas. E vendo que tem muitas folhas, Jesus foi até a figueira, foi ver se nela acharia alguma coisa. Por quê? Porque pela lógica, uma figueira que tem muitos frutos é um sinal que ela também, uma figueira que tem muitas folhas é um sinal que tem muitos frutos. E não precisa conhecer muito para entender que os frutos aparecem antes das folhas. Jesus vai até a figueira porque a aparência da figueira demonstra ter que ela tem muitos frutos. Uma figueira com muitas folhas. No meio do caminho, Jesus está com fome. Quando ele olha para a figueira, ele enxerga muitas folhas e ele tem, pela lógica, consciência que deve ter frutos. Porém, o texto diz que quando Jesus chegou diante dela, só achou folhas, porque não era tempo de figos. Como não era tempo de figos, Jesus só encontra folha.
O que quebra um pouco a lógica do texto, porque se tem muitas folhas, era para ter muitos frutos. Mas o que acontece é que a figueira vai enganar Jesus com a aparência, parecendo ter frutos, mas só tem folhas. Por esse motivo, Jesus olha para a figueira e lança uma maldição. Isso aqui é uma maldição. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ok? São 3 versículos de fácil compreensão, mas que não deixa de trazer para nós uma grande lição, uma grande profundidade. Ok? Então vamos observar algumas coisas. Primeiro, esse detalhe aqui. E vendo de longe uma figueira. Esse aqui é o primeiro detalhe. Jesus está de longe andando e está observando. Que Jesus observa de longe. De longe Jesus enxerga. Ele está de longe observando a sua figueira. Ele está observando de longe as folhas. Ele está de longe observando a aparência da figueira. Ele está de longe observando o crescimento da figueira. Ele está de longe observando que há uma figueira no meio do caminho. Ele está observando. Ele não precisa estar perto, ele vê de longe. Ele não precisa estar muito próximo, ele de longe, ele avista a figueira. Jesus te observa de longe. Por mais que você não veja, e muitas das vezes não sinta, e nem perceba, Ele está te observando. Ele observa você de longe, suas atitudes, seu comportamento, a maneira como você age quando as pessoas não estão próximas a você, quem você é quando ninguém te vê, a forma como você se relaciona com pessoas no teu trabalho, a maneira como você se relaciona com pessoas da sua família, da sua vizinhança. Ele te observa e consegue observar de longe. Tanto que o texto diz: e vendo de longe uma figueira.
Ele está de longe observando que tinha folhas. A estética da figueira chama a atenção a ponto de pensar que ela tem frutos. Então Jesus vai até ela. Para que Jesus vai até ela? Para ver se nela acharia alguma coisa. Então a intenção de Jesus ir até a figueira é para ver se acha alguma coisa. E fica para nós uma reflexão aqui. Porque Jesus está indo até a figueira para ver se encontra alguma coisa além de folhas. Porque folhas Jesus já viu que já tem. Então ele se aproxima da figueira para ver se encontra frutos. E fica a pergunta: se Jesus for até você hoje, ele encontra frutos ou folhas? Se Jesus for até você hoje, ele encontra uma figueira que tem aparência ou uma figueira que tem conteúdo? Se Jesus for até a sua figueira hoje, ele encontra uma vida de aparência ou encontra uma vida com frutos? O que você tem para mostrar para Jesus? Folhas ou frutos? Folhas é o que está na aparência, mas dentro da figueira, será que tem frutos? Porque a intenção de Jesus não é encontrar folhas, a intenção de Jesus é se alimentar dos frutos. O problema é que tem muita árvore, muita figueira, muita planta que tem folha, mas não tem frutos. O problema é que tem muita gente que tem uma ótima aparência de figueira, mas não carrega o principal, que são os frutos. Do que adianta eu representar uma denominação de igreja e não ter a prática da igreja?
Do que adianta eu ser conhecido como uma casa de misericórdia, mas não exercer misericórdia com ninguém? Do que adianta eu pregar o amor de Deus dentro da igreja, mas não viver o amor do lado de fora? Do que adianta um evangelho com folhas sem frutos? Do que adianta um evangelho de aparência, mas sem essência? Do que adianta brigar tanto por placa de metodista, Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, Deus e amor, mas não tem essência de Cristo? De que vale tantas folhas? Porque folha não alimenta ninguém. Folha tem até aparência, parece ser uma árvore frutífera, mas o que precisa é frutos. Você precisa ter frutos. Jesus foi ver se nela acharia alguma coisa. Entende? Foi ver se nela acharia alguma coisa. Se Jesus foi até você agora, ele encontra frutos ou folha? O que você tem hoje? O que você carrega hoje? Você carrega uma vida com frutos ou carrega uma vida de folhas? Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, olha isso. Só achou folhas. Chegando ela, não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. Redobra a sua atenção aqui. Jesus vai até a figueira porque as folhas chamam a atenção de Jesus. Quando ele chega até ela, o texto diz: não achou senão folhas. Não achou senão folhas. Só tem folha na figueira. Aí o texto explica por que só tem folha. Porque não era tempo de figo. Mas Jesus está indo até a figueira porque ele está com fome. Jesus vai até a figueira porque ele quer se alimentar. A aparência da figueira demonstra que ela tem frutos. Porque os frutos ele vem antes do processo de folhas. Uma figueira que demonstra ter folhas, ela é sinal que ela tem frutos. Porém, quando Jesus chega, ele percebe que só tem folhas e não tem frutos. Aí o texto explica porque não era tempo de figos. Jesus não quer saber se é tempo de figos. Jesus está com fome passando pelo caminho e quer saber se aquela árvore tem alimento suficiente para suprir a necessidade dele. Mas o texto explica que só tem folhas porque não era tempo de figo.
É muito fácil frutificar nas boas estações. É muito fácil dar frutos quando está propício para gerar. É muito fácil frutificar quando tudo coopera para o seu crescimento. Só que Deus quer ver os seus frutos nas adversidades. Deus não quer ver o crescimento da sua figueira quando você está em estações boas para crescer. Deus quer que você cresça em tempos bons e em tempos ruins. Porque as estações não podem me impedir de frutificar. Entende? Eu preciso dar frutos independente do tempo que eu estou vivendo. Seja esse tempo um tempo bom, ou seja esse tempo um tempo ruim. O texto diz que não era tempo de figo. Se não é tempo de figo, por que tem folha? É muito fácil você frutificar quando tudo está vindo ao teu favor. Você precisa entender que é nesse deserto que Deus quer que você cresça, é nesse processo que Deus quer que você cresça, é nessa dificuldade que Deus quer que você cresça, é nessa tristeza que Deus quer que você cresça, é quando tudo diz não, é quando os problemas te cercam, é nesse momento que eu preciso ser uma figueira frutífera. Eu preciso dar frutos. Eu não preciso esperar as coisas estarem ao meu favor para dar frutos. Sofrendo, chorando, na crise, com dificuldades, mas dando frutos. Não sendo compreendido, mas dando fruto. Caluniado, mas dando fruto. Atacado, mas dando fruto. Com problemas, mas dando fruto. Porque o cenário que eu vivo ao meu redor não pode me impedir de frutificar. Deus quer ver os seus frutos nas adversidades. É quando tudo está mal. É quando você não está vivendo o tempo que você quer viver. É quando as estações não estão favoráveis. É quando você passa por certos processos na vida que Deus procura saber se tem frutos nessa figueira. Tem frutos aí? Ou só tem folha? Tem frutos aí? Ou só tem beleza? O rosto é bonito, a roupa é bonita, foi muito bem hoje para a igreja. Mas a pergunta é, o que você carrega por trás da roupa? Os teus processos de dor não podem te impedir de gerar. Você tem que dar frutos. É preciso crescer. Olha isso. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. É interessante essa expressão. Não era tempo de figo. Jesus sabe que não é tempo de figo, mas Jesus vai até figueira. Jesus vai até a figueira. O próprio texto explica dizendo que não é tempo de figo. Se não é tempo de figo, por que tem folha? Eu vou repetir. Se não é tempo de figo, por que tem folha? Porque as folhas, elas vêm depois dos frutos. As folhas são um dos sinais que representa que aquela árvore tem frutos. Não é tempo de figo, mas já tem folha? Alguma coisa está errada. Porque o processo de frutos vem antes do processo das folhas. Então o que aconteceu com essa figueira aqui é que ela cresceu de forma estéril e ela pulou as etapas. Ela cresceu estéril, não deu frutos, mas deu folha. Porque primeiro a figueira tem que dar frutos para depois dar folha. A primeira etapa da figueira era dar frutos e não folha.
mas ela não dá frutos e ela pula logo para a etapa de folha. O problema de pular etapas é que você esquece do processo de crescer, de produzir. Você precisa parar de pular etapas. Porque não adianta você carregar uma linda aparência de folhas e não ter frutos. Ministério é feito de etapas. Crescimento é feito de etapas. Você está chegando agora e já quer assumir funções que Deus não tem para você? Respeite as etapas da sua vida, rapaz. Você já está insistindo com o teu líder para te levantar pastor, mas você não foi nem obreiro ainda da tua igreja? Você já reclamou com o teu líder que já passou do tempo de você ser consagrado, mas você não limpou nem o chão da igreja? Aqui, ó. Não pule etapas. De nada adianta ter um título de figueira se você não carrega os frutos da figueira. De nada adianta carregar a aparência de figueira se você não tem o essencial que te faz uma figueira, que são os frutos. Então não pule as etapas. Passe pelo processo. Respeite o processo. Entenda que Deus tem degrau para você. E nessa escada não adianta pular os degraus. Você precisa subir um degrau de cada vez. Vai amadurecendo. Vai se preparando. Sabe? Às vezes você está querendo conquistar coisas que você não está pronto para receber. Você está reclamando com Deus que coisas ainda não aconteceram na sua vida. Você está preocupado em querer ver logo as folhas, mas Deus está querendo perguntar para você: onde estão teus frutos? Você está tão preocupado em receber coisas que você não está preparado para ter, cara. Você ora tanto para Deus te dar um casamento, uma família, mas você não aprendeu a ser feliz sozinha. Do que adianta você procurar felicidade nos outros se você ainda não descobriu a felicidade só? Do que adianta você ficar a vida inteira dizendo: Deus, eu quero uma grande empresa, eu quero uma empresa, eu quero ser um empreendedor, se você não aprendeu ainda nem a administrar o seu tempo? Do que adianta você pedir a Deus 10 salários mínimos se você ainda não aprendeu a ser fiel com o salário que você ganha? Do que adianta o título de um pregador, de um pastor, de um profeta, se você não carrega os bastidores de um pastor, os bastidores de um pregador, os bastidores de um profeta? Do que adianta uma vida de aparência sem essência? Do que adianta uma vida de estética sem conteúdo? O que faz você figueira, o que faz você se tornar uma figueira, não são as folhas lindas que você carrega, mas os frutos que você gera. E para gerar frutos, você tem que fazer isso aqui, ó. Não pular etapa, cara. Você não entendeu ainda que não precisa, você não tem que pular etapa?
É isso. Isso. É só isso. Cresça de forma normal. Você precisa crescer de forma normal. Quem cresce da noite para o dia é monstro. Você precisa entender que a vida tem etapas. E são as etapas que vão te dar maturidade. Até porque árvore sem raiz não suporta vento. De nada adianta crescer tanto para cima se não tem raiz crescendo para baixo. Você precisa de estrutura. Crescer de forma normal. Viver suas próprias experiências. E não carregar uma vida inteira somente de folhas. Eu disse que são apenas 3 versículos, mas as lições são profundas. Jesus disse falando, disse a figueira. E Jesus falando, disse a figueira. Antes disso aqui, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve o quê? Para não perder nada. Jesus teve fome. Por que Jesus vai até figueira? Porque ele tem fome. Por que as folhas chamam a atenção de Jesus? Porque Jesus tem fome. Por que Jesus tem a intenção de parar diante da figueira para encontrar frutos? Porque Jesus tem fome. Por que Jesus vai até a figueira? Porque ele tem fome. Existem pessoas que vão passar por você com fome. E o que você tem para oferecer? O que você carrega alimenta a vida de quem está com fome? O que você construiu alimenta a vida de quem está com fome?
Ou as pessoas vão continuar passando por você e vão permanecer com fome. Existem pessoas que vão passar por você com fome. E a sua vida precisa ser frutífera para alimentar quem está com fome, para saciar a necessidade daquele que está fraco no caminho. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O mundo não quer folhas. O mundo quer frutos. O mundo não quer uma igreja que tem placa de igreja. O mundo quer uma igreja que tenha frutos de igreja. O mundo não quer uma igreja que tenha mensagem de igreja. O mundo precisa de uma igreja que viva a mensagem da igreja. O mundo não quer uma igreja que fale de amor. O mundo precisa de uma igreja que viva o amor. O mundo não quer uma igreja que tenha aparência de igreja. O mundo quer uma igreja que tenha frutos de igreja. O mundo não quer uma igreja que aparenta ser piedosa. O mundo quer uma igreja que seja piedosa. O mundo não quer uma igreja que carrega um discurso de amor, mas uma igreja que vive o amor. Por isso há uma grande diferença entre ter folhas e ter frutos. Porque uma igreja que carrega aparência, sem frutos, de nada serve.
De nada adianta a mensagem bonita dessa igreja se são somente folhas, se não tem testemunho, se não tem frutos. A igreja que vai transformar o mundo não é a igreja que prega um sermão bonito, mas uma igreja que vive o sermão que prega. O que transforma o mundo não é as ideologias ou as discussões que existem dentro da igreja, mas o quanto essa igreja tem as atitudes de igreja, tem os frutos de igreja. Não adianta você ser uma linda figueira com folhas, mas não tem frutos. Não adianta você ter o título de crente, mas não ter testemunho de crente. Não adianta você chegar no teu trabalho e dizer, eu sou cristão, tá bom? Você falar, mostrar as folhas, mas as pessoas olharem para o seu testemunho e não condizer com aquilo que você fala. Não basta ter folhas, tem que ter frutos. O mundo não quer folhas, o mundo quer frutos. O mundo tá cansado dessas igrejas que pregam lindos sermões, mas não vivem aquilo que prega. O mundo está cansado de placas denominacionais que falam tantas coisas bonitas, mas não carregam o evangelho na essência. É preciso ter frutos. Do que adianta a beleza sem frutos? Do que adianta a figueira linda com folhas, mas sem frutos? É preciso permanecer com frutos. Por isso João 15,16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. E eu vou soltar uma coisa agora, já estou quase finalizando essa live. Mas vou soltar uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Nunca vi ninguém falar sobre isso. Porém, a exegese é muito simples. É só você não forçar o texto. Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Preste atenção aqui. Se você fizer uma leitura superficial, sem ter sensibilidade para entender o contexto que ela está sendo aplicada, essa palavra que Jesus está lançando está sendo aplicada, você pode fugir do sentido. Preste atenção aqui. Jesus fala para a figueira. Jesus falando disse à figueira. Jesus fala com quem? Com a figueira. Jesus está se referindo à figueira. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Aí você vai pensar, Jesus então está amaldiçoando a figueira? Porque isso é uma maldição. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus está lançando uma maldição sobre a figueira, ponto. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso aqui. Sobre esse trecho que eu vou soltar para você. Jesus amaldiçoa a figueira não pelo fato dela ser estéril. Guarda isso, você nunca mais vai esquecer. Jesus não amaldiçoa a figueira porque ela é estéril. Alguém vai olhar o texto e vai dizer, ué, mas Jesus então está amaldiçoando a figueira porque ela não tem frutos? Preste atenção. Jesus amaldiçoa a figueira não pelo fato dela ser estéril. O maior problema nesse texto não é a figueira ser estéril. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade quando lê a Bíblia, gente, para entender o sentido que Jesus está aplicando. Então quer dizer que Jesus está amaldiçoando uma figueira que é estéril? Não, o problema não é ela ser estéril. O problema é ela ter isso aqui, ó. Folhas.
Então guarde isso aqui e nunca mais esqueça. É por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Entendeu isso? Entendeu ou não? O problema não é ser estéril. Jesus não amaldiçoa porque ela é estéril. Jesus amaldiçoa porque ela engana com muitas folhas, sem fruto. Então a palavra que Jesus lança aqui, nunca mais coma alguém fruto de ti, não é porque essa figueira não tem frutos. É porque ela está enganando quem está no meio do caminho. O problema de Jesus não é ele chegar diante da figueira e não encontrar frutos. O problema que Jesus encontrou na figueira é porque ela tem muitas folhas, parecendo ser uma árvore frutífera, mas quando chega diante dela, não tem nenhum tipo de figo. Só tem folha. Toda árvore que está em Jesus faz o quê? Dá frutos. E quem não está em Jesus? De nada adianta aparência sem frutos. E o maior problema nesse texto aqui não é ela ser estéril, é ela enganar. Enganar quem está com fome no caminho. Enganar quem está com sede no caminho. Enganar quem precisa de um copo d'água no caminho. Enganar quem precisa de comida no caminho. Enganar quem está com tanto problema na vida, encontra a árvore com desejo de se alimentar e na verdade ela mente. Ela não tem nada disso. Só tem aparência. Só tem engano.
O maior problema não é ela ser estéril, o maior problema é ela ter capa. É o engano, é a mentira, é a aparência. Quantos têm vivido assim dentro do evangelho? Com capa, com mentira, com engano, com aparência. Viver um evangelho somente com folhas não vai te transformar e nem te levar à eternidade. Porque o verdadeiro evangelho, ele gera frutos. Por isso que Jesus disse que toda árvore que está em mim frutifica. Não é dar folhas, é frutifica. Se Cristo está em mim e eu estou nele, eu dou frutos. Então o maior problema dessa figueira é ela carregar um estereótipo de uma coisa que ela não tem. Então o que Jesus repreende não é a esterilidade, é um engano. O problema de Jesus aqui é com engano, é com esse espírito de engano. É com a mentira que ele viu na figueira. É com a sensação que ele passou de uma figueira que parece ter frutos, mas só tem folha. Então o problema de Jesus é com a mentira. O problema de Jesus é com o engano. O problema de Jesus é o fariseu, que são sepulcros caiados, com linda aparência, mas oco por dentro, vazio por dentro. É só isso. Então, para fechar essa palavra, você vai florescer. Mas primeiro, você precisa dar frutos. É só isso. Você vai florescer, mas primeiro vai dar fruto. Você vai dar frutos primeiro. Porque nada adianta você ter uma mudança por fora se primeiro não tiver uma mudança por dentro. Então não tenha pressa de querer mostrar uma coisa que você não vive ainda. Não tenha pressa de querer mostrar flores. Vai gerando frutos. O processo de crescimento do fruto ninguém vê. O processo de crescimento do fruto é de dentro para fora. Ninguém vê.
É a luta com o urso e com o leão e você cresce. São os bastidores e o fruto crescendo. Porque antes do ministério florescer, ele precisa primeiro frutificar. Ministério que floresce e não frutifica é ministério que pula etapas. Teu ministério precisa dar frutos primeiro. É por isso que o título, ele sempre vem depois dos frutos. Quem precisa do título para dizer que tem ministério é porque nunca teve ministério de verdade. Porque quem tem ministério não precisa de título. Ele tem frutos. Ministério é dar frutos. O florescer é consequência primeiro do frutificar. De nada adianta você carregar uma cadeira, sentar numa cadeira, se primeiro você não ter frutos. A igreja precisa ver teus frutos. As pessoas precisam ver seus frutos. Por isso que Paulo disse algo interessante. Paulo falou algo assim: Timóteo, antes de você separar um obreiro e consagrar, observe 3 reputações. Primeira reputação, a que ele tem dentro de casa. Vê se ele governa bem a sua própria família. Segunda reputação, vê se ele tem boa amizade com as suas vizinhanças, se ele é reconhecido no meio da vizinhança. Terceiro tipo de reputação, vê se a igreja aprova a conduta dele. São 3 reputações: na vizinhança, ou seja, na rua, em casa e na igreja. Os frutos sempre vão vir antes dos títulos. E nunca ao contrário. Por isso que toda pessoa se aproxima dizendo: já passou meu tempo de ter o título, de fazer isso, papapá, eu já era para ter sido consagrado. Nunca foi preparado para isso. Nem está preparado para isso. Porque quem está envolvido com a obra, ele está preocupado em dar frutos e não em ter título. Título é consequência de quem dá frutos. Frutos primeiro, título depois. Frutos primeiro, cadeira depois. Frutos primeiro, honra depois. Entendeu isso? Louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos ensina, que nos direciona e que atinge o propósito pelo qual o Senhor mesmo tem preparado a nossa vida. Que sua palavra gere cura, transformação e libertação, e que essas pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, venham não somente ter folhas, mas que venham dar frutos e crescer, e que seja uma semana frutífera, uma semana de muitos frutos. Em nome de Jesus eu oro te agradecendo. Amém. Resumo final do Bíblia, Papel e Caneta. Jesus está te observando de longe. Ele de longe te observa. Se Jesus for até você hoje, ele encontra frutos ou folha? O que ele encontra em você? Frutos ou folha? É muito fácil frutificar nas boas estações. Deus quer ver seus frutos nas adversidades. Não pule etapas. Cresça de forma normal. Existem pessoas que vão passar por você com fome. E você precisa ter alguma coisa para oferecer. Porque o mundo não quer folhas, o mundo quer frutos.
Do que adianta beleza sem frutos? O problema não é ser estéril, mas enganar com muitas folhas sem frutos. Aqui, ó. Pronto. Você vai florescer, mas primeiro vai dar frutos. Você vai florescer, mas primeiro vai frutificar. Tá certo? Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Você que está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver as notificações. E se você quiser assistir mais mensagens como essa, você vai no meu canal aqui no YouTube e procure na playlist de Bíblia, papel e caneta, tem várias outras mensagens que vão edificar você. Lembrando que sempre ao vivo, aos domingos às 11h45 pelo Instagram. Deus te abençoe, fica na paz.